Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a jornalista, diretora de jornalismo da TV Barretos e âncora do Jornal do Meio-Dia, Sandra Moreno. Sandra, e daí? Você trabalhou no Jornal Verdade, nas rádios, ficou até quando em Ribeirão Preto? Até terminar seu curso? Isso, eu terminei o curso em 1994. 94. E de lá você partiu para onde? Aí eu parti para Santa Cruz das Palmeiras, porque logo surgiu uma vaga, uma emissora de TV estava montando, né, um estúdio em Santa Cruz das Palmeiras, uma cidade ao lado de entre Porto Ferreira e Pirassununga, e ela estava precisando de profissional e foi na faculdade buscar. E na época fui eu, mais duas amigas, e a gente chegou lá e acabou dando certo para que eu ficasse, porque na verdade precisava da pessoa morar no local. E aí eu peguei e falei, não, acho que é o momento. A TV estava começando e aí eu acabei ficando e eu fiquei por 2 anos e meio nessa emissora, morando literalmente dentro da emissora. Dentro da emissora, dormindo lá? Tinha um quarto em cima, e aí eu acabava meu serviço, eu subia e eu descia, eu estava dentro da emissora. E foi assim, 2 anos você ficou ali? 2 anos. O meu primeiro dia na emissora foi no domingo da morte do Ayrton Senna. Sim, a gente estava acabando de fazer. Foi dia do trabalho, parece, não foi dia do trabalho? De maio. Dia 1º de maio, né? Aí, se não tenho nada, de 1º de maio de 95, 94, eu me recordo agora, a data é meio complicada, mas foi no dia 1º, eu lembro direitinho, um feriado. E aí a gente foi no domingo. A gente estava conversando, de repente parou todo mundo e olhou para a televisão lá em cima, na cozinha, e era o acidente dele. Então me marcou, porque o meu primeiro dia foi o dia da morte. Então já teve muita notícia, já no primeiro dia. Já teve notícia. Ruim, mas fazer o quê, né? Faz parte da profissão. E depois dos 2 anos de lá, você... Aí eu peguei, voltei, aí eu casei. Né, casou em Guaíra mesmo? Quando eu fui embora, seu Luiz, para Ribeirão Preto, eu já namorava com o meu marido. Ah, quando você foi, você namorava? Eu já namorava, mas eu fui embora. Você deixou ele na saudade, né? Deixei, porque a gente precisava. Eu precisava desse momento para mim, e ele também, porque ele estava buscando os meios para ele. Então a gente continuou namorando. Então, namoro de criança, então, praticamente, né? 27 anos. Na verdade, se colocar o tempo de casado com namoro, 27 anos. 27 anos. Então, assim, 17 anos de casado, mais 10 de namoro. Sei. Então, sempre respeitando um ao outro. E casamos no momento certo. E eu acredito, pelo menos da minha parte, não me arrependo em nenhum momento em ter casado naquele período. Porque tudo que eu poderia ter feito antes, eu fiz. Então, eu acho que, de repente, é isso que falta um pouquinho nos casais. Se tivesse casado, você não teria condições de fazer o que fez, né? Isso, e ficava como é que você ia ficar 2 anos em Santa Cruz? Ou como poderia ser, né? Será que se eu tivesse feito isso, não seria melhor? Não, eu tive a oportunidade, ele me deu essa brecha, eu também dei para ele esse momento para ele poder também decidir a vida dele, mas assim, sempre respeitando. Às vezes a gente ficava até 1 mês sem se ver, porque hoje em dia tem os telefones, celular, imagina. Tem Skype, tem tudo. Na época eu tinha que pegar o ônibus, eu morava lá no Quintino 2, em Ribeirão Preto, ia até na Vila da Saudade para fazer ligação através de ficha, sabe? Comprava as fichas e ia lá no posto de ligação, não era em Bratel, acho que era em Bratel, da CETERP, que tinha, e a gente fazia ligação, ou ia num biombinho lá e marcava, fazia ligação e pagava pelos minutos que tinha ligado. E talvez fosse até mais gostoso, né? Porque hoje a facilidade, né? Cartinha, né? Nossa, eu tenho até hoje. Você tem as cartinhas? As cartas, os meus cartões que eu mandava e que ele me mandava. Aliás, que eu recebia, né? Porque que eu mandava para ele está guardado até hoje. Tem tudo na minha bolsa. Então dá para escrever. Todos os dias. Dá para escrever um livro da sua carreira, já coloca as cartinhas tudo e tal. Bonitinho. Tudo bonitinho. Tudo nos conformes, né? Tudo conforme. Aliás, eu quero mostrar a imagem aqui, você falou no casamento, né? Eu quero mostrar uma pequena imagem sua quando você estava casada com ele, né? Já faz 19 anos de casamento. Na verdade, essa foto aí foi na foto do dia da minha formatura. Em 1994, essa foto eu acabei postando durante a semana aí, todo mundo chamou a atenção, todo mundo. Nossa, você postou essa foto no Facebook, postei, né? Muita gente e olha como é que ela tá jovem, olha, ela tá jovem até hoje, mas tá cabelinho curtinho, magrinha, né? Magrinha, mas enfim, muito alegre, foi aquele momento muito feliz ali, dividido com a família, e de repente essa semana mexendo nos guardados, encontrei essa foto, falei, por que não postar? E aí o quanto de gente foi lá e comentou, e aí essa foto foi em 94, e eu casei em 95, então quer dizer... então você não era casada nessa foto? Não era casada, namorava.
Namorava, então. A gente nota pela foto, tá bastante apaixonada, né? Ai, você continua, viu? Continua, né? Isso é que é importante, tá vendo? O importante é olha que exemplo as moças de hoje, os casais de hoje, né? A paixão, o amor tem que continuar sempre, né? A gente tem que escolher, lógico, saber muito bem o que a gente quer. Isso que eu falo para todo mundo. Aproveite a vida de forma certa, correta. Nunca deixe algo para fazer ou fica naquela expectativa que poderia ser feito ou não foi feito. Porque, e case num período que você já viu que você poderia fazer ou de repente fazer junto, porque a pior coisa que tem é ou um casamento frustrado ou um profissional frustrado, porque não vai para frente. Não vai, né? Não vai. Sandra, em Guaíra, você retornando, além de casar, o que você fez em matéria de imprensa, de rádio, jornal? Olha, eu até gostaria de aproveitar esse meu senhor Luiz, não, falei que é Luiz. Luiz. Isso. Ainda em Ribeirão Preto, antes de começar esse trabalho que eu fiz em Santa Cruz das Palmeiras, a gente já fez um trabalho grande, um documentário mostrando a realidade de Ribeirão Preto, na época que Ribeirão Preto se transformou, assim, até então a mídia colocou Ribeirão Preto como a Califórnia brasileira. Sei. E aí a gente fez um documentário muito grande. Ué, vamos mostrar esse documentário aqui para que o telespectador... Então, o pessoal vai assustar, né? Vai assustar. Cabelinho curtinho, né? Curtinho. Olha a Sandra, então. Então, cara de menininha. Cara de moleque, bem dizendo. Cara de moleque. Que isso? Eu falei, enfim. Cabelo curto, né? Curtinho. Olha lá, Sandra, olha aqui. Olha, você viu só, cabelo curtinho. Essa foi a primeira reportagem que você fez, né? A primeira reportagem, documentário. Aí a professora na época, de conclusão de curso, escolheu alguns alunos e ela já, de certa forma, deve ter visto, né? Só pode ter sido isso. Não, Sandra, você vai encabeçar aí esse documentário. Então, você está vendo? Então, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, né, Sandra? Aí depois casei, vim para Guaíra, fui para Palmeiras, vim para Guaíra e aí começou uma nova história. E o que você fez em Guaíra? Eu fiquei 4 meses parada, surtei. 4 meses parada? Imagina, fazia 10 anos que eu tinha saído de casa. De certa forma, as amizades se perderam no tempo, né? Vamos colocar dessa forma. Não tem nem amigos mais. A gente, quando morava em Barretos e ia estudar fora, né? Quando fiz faculdade, quando você voltava... É diferente, né? É diferente, até parece que você não... Até dentro de casa. É diferente, parece que você não tem mais os amigos, né? Você perde o elan. Eu voltei para casa dos pais, até numa preparação para casar, mas não era mais a minha casa de quando eu saí. Então é diferente. É diferente. Mas eu fiquei 4 meses em casa, aí logo surgiu a oportunidade de uma grande amiga, Zildinha Lacativa, filha do saudoso Vicente Lacativa, foi um dos jornalistas mais influentes, vamos colocar aqui, no norte do estado de São Paulo. Ele que fundou o Jornal Guaíra, o Luiz. É o jornal mais antigo que tem no interior paulista. É mesmo? Ele é mais velho do que a própria cidade. Pode acreditar. Nasceu antes de Guaíra, nasceu, então? Porque a cidade não tinha sido emancipada ainda quando ele foi fundado. Você lembra o ano da fundação dele? Não, pelo menos? Acho que é 1929. 1929. Uma coisa assim, 1928, 1929. É um jornal semanal, né? Hoje ele é diário. Hoje ele é diário? Ele começou como semanal, depois ele foi trissemanário e aí hoje ele é diário. E você trabalhou quanto tempo ali depois? Trabalhei um bom tempo com a Zildinha ali, uns 3 anos, 4 anos. Rádio você fez em Guaíra, não? Muito pouco, mas fiz alguma coisa na Rádio Cultura de Guaíra. Você ficou quanto tempo em Guaíra depois de formar? E nesse inteirinho, eu já lá em Guaíra, aí surgiu a oportunidade de uma amiga que trabalhava aqui na TV, até então TV Soares, que era a Malu Weber, que hoje está muitíssimo bem, uma moça, assim, uma profissional que... Ela está onde hoje? Hoje ela é assessora do Antônio Hermílio de Moraes. Ela era de Bebedouro, o marido dela trabalhava numa empresa multinacional em Bebedouro, na verdade ela era do Sul, casada, veio para Bebedouro, foi fazer faculdade comigo, terminar o curso lá, e a gente acabou pegando amizade de sala de aula, e aí quando surgiu uma oportunidade, ela trabalhava aqui, surgiu uma oportunidade, ela comentou comigo, e eu vim. E aí eu trabalhei por um período aqui na TV Soares. Naquele período, quando o Juninho Soares estava vivo e tal, mas depois teve a questão da morte dele, teve toda uma readequação aqui na emissora, e muitos profissionais foram mandados embora, e eu fui uma das que foi mandada embora. Aí eu voltei para Guaíra de novo, continuei trabalhando com a Zildinha no jornal, mas como já tinha visto essa coisa da TV aqui, eu propus para a Zildinha de fazer um programa de Guaíra para ser transmitido pela TV, porque até então o sinal pegava lá.
Sim. E aí a gente tem as imagens também desse programa, que era o Guaíra em Destaque. Então, vamos mostrar as imagens desse programa, tá aí, olha lá. O pessoal vai ver aí também, aí já vai assustar que de repente aquela menininha lá do cabelo curtinho, Ribeirão Preto, já tá cabeluda. Já está cabeluda nessa reportagem, já mudou, aqui, já houve uma bela transformação, já, né? Mas ele é muito magrinho e tal. Mas já com esse programa, que era um programa todo, assim, tudo que passava na cidade, em Guaíra a gente registrava, e aos sábados era transmitido pela TV Soares. Aos sábados, né? Aos sábados. E pegava bem, né? É uma pena que não pega mais em Guaíra. Então, parece que em alguns locais ainda pega em Guaíra. Pega, né? Mas é um momento, é uma fase que está sendo passada, uma adequação, e está sendo... Logo eu tenho impressão. Volta. Parece que tem projeto para pegar em 19 cidades aqui da região. Essa região administrativa, né? Sei. Aí vai ter notícia para todo lado. Aí o Jornal do Meio-Dia já vai estourar no interior do Cidade News. Bom Dia Cidades, né? Essa coisa. Bem, e aí você fazendo esse programa para Guaíra, né? E depois o seu retorno definitivo, ou pelo menos... que ano que você retornou para cá? Aí eu retornei, aí surgiu uma vaga, porque o André Teixeira, ele estava indo para Ribeirão Preto. O André Teixeira estava indo para Ribeirão Preto. E aí surgiu uma vaga para o jornalismo. E aí tinha um editor aqui, a gente, o Carlinhos, que tinha conhecimento da gente desse período, que era o programa de Guaíra. Também desse período que eu tinha trabalhado com o Juninho Soares. Aí ele pegou, indicou meu nome. E aí, na época, fizeram contato, me encontraram lá em Guaíra, eu ainda continuava no Jornal Guaíra, e aí foi feita essa proposta, então eu trabalhava aqui no período e outro período lá no jornal. Mas depois eu acabei decidindo, não, deixei o jornal lá e vim viver. Direto aqui. E você vai contar tudo isso depois no terceiro bloco nosso. Vamos a mais um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida, hoje trazendo Sandra Moreno, a âncora do Jornal do Meio-Dia e diretora de jornalismo também da TVB.